Caim estava furioso. A Bíblia fala que seu rosto se transtornou, aparentou a fúria de Caim. E Deus alerta Caim antes de que ele cometesse algum ato que não deveria cometer. E é até interessante esse texto, embora não é o foco dessa mensagem, mas Deus ele disse para Caim: saiba que o pecado está à sua porta. E não só na casa de Caim, não só na porta de Caim, mas o pecado continua à nossa porta. O pecado é uma ameaça que está à sua porta. É o que o texto está dizendo. É o que Deus está dizendo para Caim. Ele deseja conquistá-lo. Ele não está apenas à sua porta, mas ele quer conquistar você. Mas Deus diz: mas você deve dominá-lo. Você pode dominá-lo. Você deve dominar o pecado. Mas Caim não faz isso. Você vê que Caim ataca o seu irmão. Caim chama o seu irmão para ir até o campo e ele mata. Ele mata até então o seu único irmão. E o interessante desse texto, que é a grande ênfase que eu quero trazer, está no versículo 10. Que Deus ele disse: da terra o sangue do seu irmão está clamando. Olha só. O sangue do teu irmão, que foi derramado sobre a terra, está clamando. Está clamando. Muitas coisas não têm voz, mas falam. O sangue de Abel, o sangue derramado não tem voz, mas ele fala alguma coisa. Você que é casado sabe que o silêncio da tua esposa fala alguma coisa. Não é verdade? Se tem uma coisa que aterroriza qualquer marido é o silêncio da mulher. É melhor brigar logo, é melhor fala, mas mulher gosta de guardar, de ficar no silêncio, assim, né? O rosto fica igual de Caim, transtornado. Mas não fala nada. Mas o silêncio por si próprio fala. Se a tua mulher está em silêncio e não quer falar, você sabe que tem alguma coisa errada. Você tem que ficar ali e tal, perguntando, agradando, porque tem alguma coisa errada. A mulher não fica em silêncio. Né? Primeiro ponto, mulher não fica em silêncio. Principalmente dentro de casa. E muito tempo em silêncio, muito menos ainda. Mas tem muita coisa que não fala, mas comunica. Tem muita coisa que não tem voz, melhor dizendo, mas falam. Livros, por exemplo, não tem voz, mas livros falam. Linguagens corporais. Linguagens corporais não tem voz, mas fala. Dependendo como uma pessoa está sentada aqui, a gente percebe se está ou não interessada por aquilo que está sendo falado. Talvez aqui nesse momento, quando Caim ele viu o sangue de Abel, talvez ele tenha ficado com medo. Lembra-se que é a primeira história, a primeira família da humanidade. Inclusive é a primeira morte. Caim nunca viu uma morte no noticiário. Com certeza já viu sangue, até porque haviam animais. Talvez ele mesmo já tenha se cortado um dia na agricultura. Mas ele não viu uma morte. Talvez ali naquele momento que ele vê que o seu irmão paralisa, morre, fica parado. E aquele sangue escorrendo, talvez ele tenha medo. Ninguém tinha visto a morte. E o interessante disso é que a Bíblia fala que que a terra absorveu o sangue de Abel. O sangue de Abel começou a ser absorvido para dentro da terra. Ele está vendo aquilo. Caim não sabe o que vai acontecer. Ele não tem ideia do que está acontecendo. E de repente aquele sangue que derrama, ele não fica ali, mas ele começa a se afundar no solo. Não tem polícia, não tem investigação. Não tem outras pessoas tão perto que possam condená-lo por aquilo ou questionar aquilo. Ele apenas vê o seu irmão, depois de um ataque seu, parado, escorrendo sangue e a terra absorvendo aquele sangue. Eu imagino, de repente, Caim olhando para Abel morto e dizendo: vai, cadê tua oferta agora? Você é melhor que eu? Deus te agradou da tua oferta? Agora levanta aí. Mas Caim olha aquela situação inusitada, diferente. E aquele sangue clamava da terra. Aquele sangue clamava por algo. Caim não ouvia, Caim não sabia, mas aquele sangue clamava a Deus. O que será que o sangue de Abel estava clamando? Qual era o clamor? Qual era a súplica do sangue de Abel? O sangue de Abel fala de acusação. O sangue de Abel fala de justiça. O sangue de Abel fala de assassinato. De punição. Alguém precisa ser punido. Sangue foi derramado. Alguém precisa ser punido. Justiça precisa ser feita. Esse é o clamor do sangue de Abel. E Deus escutou aquilo. E o culpado não pode sair sem culpa.
O assassino não pode sair sem culpa nenhuma. E aí vem uma sentença. A partir do versículo 12, nós vemos sentenças sendo decretadas e declaradas sobre Caim e sobre a terra. Primeiro, amaldiçoada foi a terra por causa de Caim. Na verdade, a terra já era amaldiçoada desde Gênesis capítulo 3, que o pecado da humanidade entra no mundo. A dificuldade que seria do homem comer dos frutos dessa terra, uma maldição que foi lançada sobre a terra. E que inclusive continua em vigor. A nossa terra ainda é uma terra sujeita à maldição. Nesse sentido, da dificuldade de se colher, da dificuldade de se alimentar da terra. Mas um dia Deus vai restaurar tudo isso. E aqui a terra é amaldiçoada pela segunda vez, por culpa de Caim. Caim, além disso, ele recebe uma marca. É a marca de misericórdia. Aquela marca, na verdade, foi colocada sobre Caim, que nós não sabemos que marca é essa. Mas, na verdade, por mais que Caim era pecador, Deus exerce graça e misericórdia, marcando Caim, para que ninguém o matasse. E quem o matasse seria culpado 7 vezes mais dessa vingança. Todas as gerações viriam a marca e saberiam que ele foi o primeiro assassino. E a terceira maldição, a sentença que Deus declara nesse texto é que Caim, e essa é a pior de todas, Caim seria separado da presença do Senhor. Caim não viveria mais na presença do Senhor. Agora, eu quero me distanciar desse assassinato. Me distanciar desse momento de fúria, de sangue, de irmãos se matando, porque é um tanto cruel isso. Mas eu quero olhar também para um sangue que também foi derramado. Um sangue que também clama. Mas não é um sangue de um assassinato. Mas é um sangue de uma entrega voluntária. É um sangue de uma morte. Não por culpa de outros, mas uma morte sacrificial. De alguém que escolhe morrer por um determinado fim, para um determinado objetivo. Hebreus capítulo 12, abra comigo. Hebreus capítulo 12 e versículo 24. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Você percebe nesse versículo que existe uma comparação com o sangue de Abel. O sangue de Abel aqui não foi excluído e agora, como se não tivesse uma importância, mas o autor de Hebreus, ele faz uma comparação com o sangue de Abel que clamou a Deus. Hebreus 12, 24, diz assim: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Se eu puder chamar o Wildo aí do teclado, eu não sei se é o Wildo que está no teclado, puder fazer aquele negocinho lá, umas notinhas aí para a gente aí. Hebreus 12, 24 fala de outro sangue. Um sangue mediador de uma nova aliança. Há um sangue que foi aspergido. Mas o autor diz que esse sangue fala melhor do que o sangue de Abel. Existe uma semelhança entre a morte de Abel e a morte sacrificial de Jesus. Essa semelhança é que as duas mortes, elas foram movidas por inveja. Os dois assassinatos, tanto de Abel como a morte de Jesus, foram movidas por inveja. Caim teve inveja do seu irmão, inveja da oferta, inveja da aceitação de Deus pela oferta do seu irmão. Inveja ao ponto de matar o seu irmão. Os saduceus, os fariseus, o sinédrio, todos os líderes religiosos, eles tiveram inveja de Jesus. Tiveram inveja da sua pureza, do seu poder, do seu amor. Inveja como as pessoas eram atraídas. Inveja como as pessoas eram aceitas por esse Cristo. Inveja ao ponto de morte. Inveja ao ponto de preferirem que Barrabás, que um criminoso fosse solto, e esse Cristo, e esse Jesus, um homem santo, puro, um homem que curava e abençoava pessoas, um homem que se
se preocupava com os marginalizados, um homem que curava enfermos, que alimentava multidões, esse Jesus fosse posto no lugar de um criminoso e fosse morto como tal. O sangue de Jesus, ele não começa a correr na cruz, mas o sangue de Jesus começa a correr no Getsemane. Você lembra do Getsemane? O início ali de todo o sofrimento. O único momento que nós vimos no Evangelho de Jesus pedindo um companheirismo humano. Jesus pedindo o companheirismo, a oração dos seus discípulos. Talvez um momento de maior fragilidade, de maior humanidade. Eu vejo do Getsemane, e é um dos capítulos preferidos meus, é um momento que a humanidade de Jesus, o Jesus que como homem, tão parecido conosco, no sentido de dor, no sentido de medo. E eu amo olhar Jesus debaixo dessa ótica, porque embora Jesus é Deus, Ele é 100% Deus, mas Ele também é 100% homem. Ele veio como homem, 100% como homem, Ele foi encarnado como homem. E o Pedro que tem medo, o Pedro que sente dor, o Pedro que tem medo da dor, que tem medo das situações, o Pedro que chora na morte de um amigo, o Pedro que às vezes fica furioso, o Pedro que já foi injuriado, o Pedro que já foi traído, olha para Jesus e diz: Ele é como eu, Ele sente o que eu sinto, Ele tem carne como eu tenho, no sentido de fragilidade, no sentido de medo. Ele teve medo, Getsemane, Jesus teve medo. E eu tenho medo todos os dias. Jesus foi traído, Jesus foi julgado, Jesus foi negado. Jesus não tinha, em determinado momento, onde reclinar a sua cabeça, e reclinava sobre uma pedra. Jesus fica furioso no momento de fúria, no momento de raiva, de indignação. E quando a gente olha para essa humanidade de Jesus, ela não é desprezível, ela não diminui Jesus, ao contrário, ela engrandece o Cristo, porque embora Ele teve tudo isso, embora Ele passou por tudo isso, Ele venceu, Ele não parou, e esse é o exemplo para nós, esse é o exemplo a ser seguido. E eu já contei essa história antes, quando eu estava no colegial, um professor de história, todos sabiam que eu era cristão, porque eu vivia discutindo criacionismo, evolução e daí por diante. E um dia um professor de história, no meio da classe, no meio da aula, ele olha para mim, eu estava quietinho, gente, não estava discutindo com ninguém não, estava de boa. E ele disse assim para mim: Pedro, o meu Deus é superior ao seu. Estava assim, olhando para o caderno. O meu Deus é superior ao seu. Eu, tá, por quê o teu Deus é superior ao meu? Ele disse assim: porque o meu Deus jamais teve medo, e o teu Deus teve medo. E na religião desse meu professor, o Deus deles é algumas reencarnações de Jesus. Jesus não era perfeito, na opinião deles. Jesus morreu, ressuscitou algumas vezes, até se tornar o Deus deles, um Deus perfeito. E eu lembro que naquele momento eu comecei a refletir sobre isso. Senhor, realmente o Senhor teve medo, por quê? E eu lembro de Jesus falar claramente ao meu coração: Pedro, eu tive medo porque eu sei que um dia você também teria medo. Eu sei que um dia meu povo teve medo, o meu povo teria medo. Eu sou um exemplo para você. Eu compreendo o seu medo. Eu compreendo o teu momento de fúria quando tem algo errado. Eu compreendo a dor que você sente quando é traído. Eu compreendo quando você tem medo, porque eu tive medo. E eu lembro que eu olhei para o meu professor e falei: meu professor, o meu Deus, Ele teve medo sim. Ele teve medo exatamente por Ele ter medo, exatamente por Ele passar por aquilo que eu passo, porque eu tenho medo. Ele é um exemplo. Quando eu tenho medo, eu lembro de Jesus. Quando eu sinto dor, eu lembro de Jesus. Quando eu fico furioso, eu lembro de Jesus. Quando eu estou cansado, com sede, eu lembro de Jesus. Hebreus capítulo 5 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, mas temos uns que, semelhante a nós, em tudo foi tentado, mas jamais pecou. Cristo é um exemplo. Ele compreende a nossa dor, Ele compreende o teu medo, Ele compreende as tuas dores, Ele compreende o teu choro, Ele compreende o luto. Ele compreende o luto, porque Ele também chorou na morte de um grande amigo. Esse é o Cristo que derramou o seu sangue. E Ele está ali no Getsemane, naquele momento onde a sua humanidade aflorada, o medo, e Ele tinha motivo para ter medo, gente. O pecado da humanidade estava sendo derramado sobre Jesus, e Ele sabia disso.
Ele estava assumindo sobre ele, sobre o seu corpo, o pecado de toda a humanidade, a punição contra o pecado, sendo derramado como um raio sobre Jesus. E é no meio daquele medo, no meio daquela aflição, que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. É o cálice da vingança de Deus contra o pecado da humanidade. E esse cálice está sendo derramado sobre o seu Filho, sobre o Cristo, sobre Jesus. E no momento da sua humanidade, no momento da dor, Lucas vai narrar que o seu suor se tornou como gotas de sangue, se tornou gotas de sangue. O sangue de Jesus já está sendo derramado. Porque a ira do pecado, a ira contra o pecado da humanidade, esse cálice da ira de Deus, do julgamento de Deus, está sendo derramado sobre ele. E ele vai beber toda essa punição. Toda a ira merecida por nós, o julgamento que nós merecíamos, está sendo derramado sobre ele. E a Bíblia narra a crucificação. Daqui a algumas semanas, nós vamos ter a Páscoa e nós vamos poder ver isso acontecendo de forma linda nesse palco. Mas eles rasgam as vestes de Jesus, eles amarraram Jesus ao poste, chicotadas sobre Jesus, chicotes feitos de couro e pedaços de metal com caco de vidro na ponta, sendo sobre Jesus. Coroa de espinho, que a cada momento que ele respira, aqueles cravos da coroa vão penetrando ainda mais no seu corpo. A vara feita de cana. E aí eles colocam as vestes de Jesus. Jesus, depois de passar tudo isso, já sangrando tanto, já tomado essas chibatadas, eles colocaram roupas sobre Jesus. Chegando ao Gólgota, os soldados arrancam o manto de Jesus. E você imagina o que acontece naquele calor, naquele tempo seco que era ali, aquela região naquela época. Jesus já havia sangrado muito, as roupas grudam nas suas feridas. E ali nesse lugar eles arrancam aquela roupa de Jesus, a carne já grudada no tecido, ela é dilacerada. Eles amarram Jesus na cruz, aquela cruz coberta de sangue, eles levantam Jesus e deixam a cruz cair no buraco. E quando eles deixam cair do buraco, os seus ombros eles se deslocam por causa do peso. Naquela época, qualquer homem crucificado, ele morria sufocado. Porque no momento da crucificação, todo o peso do corpo, ele vai para os pulmões. E toda vez que ele fala qualquer coisa, a melhor coisa era ficar sem falar. Era somente esperar a morte. Mas toda vez que Jesus falava alguma coisa, ele tinha que empurrar os seus pés sobre aqueles cravos, apoiar o seu corpo sobre aqueles cravos e falar. E ele fala. E naquele momento de tanta dor ele fala algo que é precioso, que inclusive ele fala para nós hoje. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que graça, que misericórdia. Se eu pudesse olhar para Jesus na cruz naquele momento hoje, sabendo toda a história, eu diria: como é que eles não sabem? Eles sabem, eles estão te matando. Você está sendo crucificado. Mas no momento da dor, no ápice do sofrimento, ele diz: Pai, perdoa-os. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. É graça, olha a misericórdia. Graça essa que, abrindo parênteses no tema, graça que é transportada por seus discípulos. Porque Estevão em Atos capítulo 7 e 8, quando ele está sendo apedrejado, ele morre apedrejado, ele está sendo apedrejado, no meio daquele sofrimento, daquelas pedras vindo sobre ele, da sua morte, uma morte cruel, ele diz a mesma coisa de Jesus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E abrindo parênteses, eu não quero mudar o tema, mas Jesus, Estevão, mostra que isso precisa ser transportado para nós também. Nós odiamos pessoas por coisas tão leves e pequenas. Nós não queremos perdoar por coisas muitas vezes fúteis, por palavras, por situações, por mágoas. Mas esses dois homens, tanto Jesus sendo crucificado, como Estevão, seu discípulo,
Ele está pedindo perdão a Deus, clamando por perdão a essas pessoas, e dizendo que eles não sabem o que estão fazendo, que eles não têm ideia de que eles estão crucificando, que eles não têm noção, eles não têm consciência, eles são ignorantes quanto à mensagem que foi pregada por Estevão. E Jesus diz isso, se apoia no seu pé e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E ele também diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que ele está dizendo: Pai, Pai, por que me abandonaste? No cume, no ponto, no auge do sofrimento, da dor, ele fala: Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento, aquele Jesus santo e puro, ele é o culpado pelo pecado de toda a humanidade. Ele é o alvo do pecado de toda a humanidade. É como se a ira de Deus contra toda a humanidade fosse um raio, e ela fosse lançada por toda a igreja em todos os tempos, tanto antes e depois de Cristo. E Jesus, ele toma a frente da igreja, o Jesus santo e puro, Filho de Deus, e diz: lança sobre mim. Eu quero apanhar a dor deles. Eu quero ser quebrado para que eles sejam curados. Eu quero ser morto para que eles sejam salvos. E no meio daquele sofrimento, onde aquele Jesus já é o pecado, já é o alvo de todo o pecado da humanidade, está sendo crucificado como condenado, como um criminoso, como um pecador, ele clama: Pai, por que me abandonaste? É o único momento que a gente vê a separação da relação da Trindade. Porque aquele homem perfeito, aquele Deus perfeito, agora ele está sendo posto e visto e colocado como o maior de todos os pecadores, sendo punido por todo o pecado. Versículo 24 de Hebreus que nós lemos, vai nos dizer que Jesus é o mediador de uma nova aliança. O sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. O sangue de Jesus fala melhor, clama melhor do que o sangue de Abel. Você está vendo a comparação? Existe uma comparação clara nesse texto. Mas por que essa comparação? O que é de melhor no sangue de Jesus do que o sangue de Abel? Que comparação é essa? Primeiro, o sangue de Abel, ele clamava contra Caim. O sangue de Abel clamava por vingança sobre Caim, sobre o assassino. Mas o sangue de Jesus, ele clama a favor de você. O sangue de Abel clama contra aquele que matou. O sangue de Jesus clama a favor do verdadeiro culpado. Não é contra, mas é a favor. É por causa desse sangue que não existe mais condenação. É por causa desse sangue que clama a favor que não há mais separação do seu amor. Ou seja, antes de você clamar por Jesus nesse lugar, o sangue já clamava por você. Quando você estava no mundo perdido, longe de Deus, totalmente ignorante a respeito das coisas de Deus, talvez jogando pedras na igreja, talvez fazendo acusações levianas, falando besteira, o sangue de Jesus derramado clamava por você. É um sangue que clama a favor. E isso tira todo o mérito. Isso tira todo o mérito que nós poderíamos ter e não temos nada. Porque antes de nós o obedecermos, já clamava a favor. Antes de nós sermos santificados, antes de nós servirmos no seu reino, ele já clamava por nós. Tanto quanto clama hoje. Clamava a favor. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa ele, porque ele não sabe o que está falando, Pai. Ele não sabe. Ele não conhece a tua verdade. Ele não conhece a minha cruz. Pai, atrai ele a você. Ele é seu. Eu paguei pelos pecados dele. Nós temos amigos que não conhecem o Senhor. Nós temos familiares que não conhecem o Senhor. Mas o sangue de Jesus está clamando por eles. O sangue de Jesus clama pelos seus filhos. Por pior que sejam, por mais longe que estejam do Senhor, o sangue de Jesus clama por eles. O sangue de Jesus clama pelo teu marido. O sangue de Jesus clama pela tua esposa.
Pedro, mas eles são pecadores demais. E sim, Paulo e Timóteo vai dizer, eu sou o pior dos pecadores. O sangue de Jesus clama por eles. O sangue de Jesus clama por você quando nem mesmo você consegue clamar por você. Sabe aquele momento que você está com tanta dor, tanta dificuldade, tanta luta na sua vida, que você nem mesmo consegue orar. Não vem palavras para orar, você fica em silêncio, você fica chorando. Quando você não tem força para clamar por você, o sangue de Jesus está clamando por você. Quando você se sente culpado, quando você está arrasado porque você fez algo errado, você fez algo errado contra a tua família, você fez algo errado principalmente contra Deus, o sangue de Jesus permanece clamando por você. O sangue de Abel clama contra o punidor, o pecador, o assassino. O sangue de Jesus clama a favor. O sangue de Abel traz uma culpa e joga sobre Caim. O sangue de Abel traz culpa sobre o assassino. O sangue de Jesus tira de nós toda a culpa, nos livra da culpa. Tem muito cristão ainda vivendo debaixo de culpa, tem muito cristão ainda se autoflagelando. O sangue de Jesus, ele tira a culpa que é contra você. O sangue de Abel clamou por justiça. O sangue de Jesus nos fez justiça. A Bíblia fala que nós somos justiça de Deus. Nós somos a prova da justiça de Deus. Porque para nós temos uma concepção muito equivocada sobre justiça. Para nós, justiça é alguém pagar por algo que fez. Para Jesus, justiça é Ele pagar por aquilo que nós fizemos. Isso é justiça da parte de Deus. Não é sobre alguém pagar pelos seus pecados, mas é sobre Jesus pagar pelos nossos pecados. E justiça é graça de Deus. O sangue de Abel ordena vingança, mas o sangue de Jesus ordena bênção. O sangue de Jesus diz, eu absorvi o castigo. Eu tomei sobre mim a maldição, eu tomei o que eles mereciam. E agora eu dou para eles o que eu mereço. Eu dou a eles o que a minha vida perfeita e sem pecado merece. Nós fomos aspergidos pelo sangue que diz coisas melhores. O sangue de Cristo e não de Abel. Apesar de não conhecer pecado, ele se tornou pecado para nós nos tornarmos justiça de Deus. Através da cruz nós fomos aspergidos com o sangue daquele que viveu a vida que deveríamos viver e morreu a morte que deveríamos morrer. O sangue que fala mais alto que os seus pecados. O sangue que fala mais alto que os pecados da tua família. O sangue que fala mais alto que a incredulidade do seu marido, que a apostasia, que a imoralidade, mais alto que suas falhas. O sangue de Jesus que clama por aqueles que zombam dele próprio. Algum tempo atrás nós vimos cenas deploráveis em festas mundanas, as pessoas zombando da fé e do Cristo, se mostrando como Jesus gay, fazendo coisas que qualquer um que ama Jesus, como nós cristãos, ficamos indignados. Quem vê aquilo fica enfurecido. Você sabe do que eu estou falando, né? De cenas horríveis que foram colocadas em carnaval, em festas e daí por diante. E nós queremos pegar uma espada como Pedro quando isso acontece. Eu fico furioso. Eu tenho vontade de pegar a espada de Pedro e sair cortando a orelha de todo mundo. Mas o sangue de Jesus clama por estes. O sangue de Jesus clama por elas e por eles. Assim como clamou por nós. Porque Romanos capítulo 3 vai dizer que todos somos todos somos pecadores. Romanos 3, Paulo faz uma coletânea dos piores versículos da Bíblia. E ele diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. A boca de vocês é como um sepulcro aberto. Não há nada de bom. Está falando da humanidade, nós somos também humanidade. Romanos 3 nos coloca em pé de igualdade, somos igualmente pecadores.
tão deploráveis como qualquer ser dessa terra. Mas no versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que vem de Deus, a salvação por meio da fé no Cristo Jesus. Todos nós somos igualmente pecadores, mas todos nós somos igualmente amados pelo Senhor. E isso tira de nós qualquer atitude de revanchismo, de inveja, de apontar o dedo, de acusação. Porque a Bíblia fala, somos pecadores, somos igualmente amados. E o nosso papel é amar. O sangue de Jesus clama por eles. O sangue que fala mais alto que abuso. Um sangue que fala mais alto que traumas. Que talvez você tenha. Que talvez você viveu no seu casamento. Talvez você viveu na sua infância. Talvez existem pessoas no teu coração que você é cheia de ódio. Talvez existem pessoas no seu coração que você não aguenta ver na rua. E talvez você tenha motivo para isso. Eu não estou falando que a culpa é sua. Talvez você tenha terríveis motivos para isso. Mas o sangue de Jesus fala mais alto do que isso. O sangue de Jesus fala mais alto do que os traumas. O sangue de Jesus fala mais alto do que as suas feridas. O sangue de Jesus fala mais alto do que o ódio que muitas vezes existe no nosso coração. Um sangue que diz: está consumado. Foi as suas últimas palavras. Está consumado. Está pago. Não há condenação. Tudo que o diabo tinha contra você está pago. Eu paguei o teu castigo. Está consumado. Era uma frase declarada pelos reis da época, quando perdoavam tal pessoa e tiravam tal pessoa da prisão. Está pago, está consumado, acabou. Não tem mais nada contra. E Jesus na cruz, ele está dizendo: está consumado. Tudo. Colossenses diz que Jesus riscou a cédula que era contra nós. Tudo que o diabo tinha para nos acusar, tudo que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Pá, está pago. Está pago. Que aplicação o sangue de Jesus faz para a gente hoje? Emocionalmente, psicologicamente, na nossa condição física e mental, nosso estado de espírito. O sangue de Jesus nos faz melhor. O sangue de Jesus, ele não apenas nos perdoa, é o primeiro ponto, o perdão, nos salva, mas ele nos transforma. Ele muda os nossos gostos. Ele muda a nossa rotina de vida. O sangue de Jesus nos faz melhor. É por isso que eu costumo dizer que a salvação é uma mensagem completa, que a graça é uma mensagem completa, que por mais que existe tanta graça em um Cristo que paga o pecado da humanidade, nós não podemos esquecer das consequências dessa graça, que é nos fazer melhor, que é nos transformar, que é nos mudar. Então, meu irmão, se você tem carregado algo, se você tem carregado um peso, talvez por causa de algo que você fez no passado, ou algo que você deixou de fazer, algum tipo de iniquidade, de transgressão, e você tem carregado isso anos na sua vida, essa é a hora de você abrir mão disso, porque o sangue de Jesus, ele diz, e ele clama bem alto: você é perdoado, eu já te perdoei. Se você ainda tem carregado pecados sobre a sua vida, erros constantes, rotineiros, o sangue de Jesus também clama mais alto e diz: você é liberto, você não precisa mais disso, você pode vencer isso. Como diz em Gênesis capítulo 4, como Jesus disse para Caim: o pecado está à porta, ele deseja te dominar, você tem que vencê-lo. E a força que você tem para vencê-lo não é uma força que está em você, mas a força que você tem para vencer é a força de Cristo, é a força da salvação, é a força da graça do Senhor. Quando a condenação vier sobre você, quando você se sentir culpado ou com vergonha de algo do teu passado, escuta o que o sangue de Jesus está dizendo, o que ele está falando. Bem alto ele clama, bem alto ele clama para os céus, para o inferno e para toda a humanidade ouvir: você é meu, você foi gerado por mim,
Não existe nada que você poderia ter feito, nada que você poderia fazer, que é maior do que eu fiz por você. Passado, presente, futuro, tudo foi pago. Tudo foi pago de forma completa. Você é meu. É o que o sangue de Jesus clama o tempo todo. Você é meu. Eu queria chamar o grupo de louvor. Tito capítulo 2. Quero te convidar a abrir para a gente terminar nesse texto. Tito capítulo 2. Misericórdia, arrancaram o Tito da minha Bíblia, achei. Caramba, é muito pequenininho esse livro aqui. Não? Tito 2, versículo 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Até aí a gente já conhece bem. Ela nos salvou, ela nos comprou, ela pagou um alto preço. Mas o versículo 12 diz assim: essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos. Olha só, a história não terminou, a história não acabou. Nós estamos no meio da história. A graça se manifestou, evento passado. Nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, evento presente. Isso é hoje. Aguardando a bendita esperança, aguardando a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Passado, presente e futuro, a graça se manifestou, a graça nos salvou. Presente, ela nos ensina a largar as paixões desse mundo. Futuro, aguardando a bendita esperança, aguardando a maravilhosa glorificação de Cristo Jesus. Esse é o estado que nós estamos hoje. Nós já recebemos da graça. Nós vivemos um tempo constante de luta contra o pecado, de renunciar aquilo que não provém desse Deus tão gracioso, renunciar aquilo que não condiz com uma posição que eu assumi como filho de Deus, como justo, mas renunciar tudo, aguardando a bendita esperança, aguardando um dia que Ele vai restaurar toda a humanidade, aguardando um dia onde Cristo voltará, onde nós seremos transformados em corpos glorificados, onde o pecado não mais terá nenhum tipo de influência sobre nós, onde não haverá choros e ranger de dentes, onde a Bíblia fala que não vamos precisar do sol e da lua, porque o Cordeiro de Deus é a lâmpada, a glória de Deus é a lâmpada, onde a Bíblia fala que o próprio Cristo, esse que morreu, esse foi crucificado e que ressuscitou, Ele enxugará dos nossos olhos, de forma pessoal, todas as lágrimas. O sangue de Jesus clama por você. O sangue de Jesus clama pelos seus filhos, pela sua família. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele continua clamando. Ele clama hoje. Ele clama pelos não salvos, mas Ele clama por você salvo. Ele clama contra a culpa. Ele clama para que através do clamor você venha viver a vida dele nessa terra. Ele clama para que você seja melhor, mas não melhor porque você pode ser melhor, porque você não pode, mas porque o sangue de Jesus te faz melhor. Vamos adorar Jesus. Vamos adorar Jesus.
justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu queria chamar você que está aí, você que está passando por uma dificuldade, você que talvez entrou aqui com medo, você que tem passado lutas na sua família, na sua casa, você que tem vivido debaixo desse medo, você que tem talvez estado doente ou alguém da sua família muito doente, vem até aqui na frente, eu quero orar por você também. Você que está com problemas no seu casamento, você que está com problemas nos seus filhos, talvez coisas e situações na sua vida tenham tirado o teu sono, vem até aqui na frente, nós queremos orar por você. Eu sei que o sangue de Jesus é maior que qualquer enfermidade. O sangue de Jesus é maior do que qualquer câncer, qualquer bactéria. O sangue de Jesus é maior que qualquer incredulidade. O sangue de Jesus fala mais alto do que a palavra de qualquer médico. O sangue de Jesus é maior que qualquer crise financeira. Aleluia. Eu queria chamar os pastores, diáconos, supervisores, missionários, os intercessores. Vem aqui, vamos orar, abraça esses irmãos aqui. Aleluia. O sangue de Jesus clama e continua clamando. Aleluia. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz
forte em nome de Jesus. Declara isso contra a culpa, contra a condenação, contra o pecado. É nada além do sangue de Jesus. Ele é tudo, Ele é tudo.